Diminuir a imagem. Olha só, pessoal. Quem que é o senhor? Conte pra nós aí. Dá pra notar que tá frio, né, tio? Não, poxa vida. Gente, nós estamos aí quase 9 horas da manhã e é só 3 graus. Na verdade, perguntou quem sou eu? Uhum. Opa. Não, pode ir tranquilo aí. Que... Na verdade, eu sou um escritor, né, tio? Um simples escritor. E tive uma intuição, sei lá, se uma sorte, um privilégio. E o texto que eu escrevi, o livro que eu escrevi, assim, nos abriu contatos aí, inclusive conhecendo até o JJ, né? O JJ foi gravar o Memorial José Mendes e aí encontrou com você, não me conhecia, nem eu te conhecia. E eu sempre digo, eu sou uma pessoa que me diz, o escritor é uma coisa e a pessoa é outra. Você teve lá no sítio que eu moro, né? Lá, cuidando dos meus bezerros, minhas botas embarradas, o serramento no porta-malas do carro, mas o escritor, graças a Deus, está bem conhecido, né? Já estamos aí com a 10ª edição do livro do Para Pedro, né? Lançado em 2002, aí circulando no Brasil inteiro. Aí. Então são mais de 30 mil livros vendidos? Não, estamos na 10ª edição com 10 mil livros. 10 mil livros, olha, é bastante livro. É bastante, não tem, ele não tá na livraria, né? Ele é autopublicação, né? Na sacola, carrega comigo na... E aí quando eu sou que nem você dizendo, quando precisa eu saio batendo de porta em porta e vendendo livro. Porta em porta eu digo assim, tipo, visitar secretarias de educação, órgãos e... enfim, mas graças a Deus o livro tá muito bem, tá? É uma história... Escute, pois é, eu acho que você, Jadil, é o maior conhecedor, um dos mais aprofundados na história da vida do José Mendes? Eu posso dizer como pesquisador, sim. Eu quando comecei a pesquisar, eu fiz, como é que se diz, eu fiz uma busca e eu encontrei um texto aí do Vitor Minas, que escreveu sobre o José Mendes, que era no jornal Nordeste Urgente, quando ele escreveu, agora não me fala, é Vitor Minas e Israel Lopes, uma coisa assim, essa dupla aí. Não quero cometer injustiça, mas e ele tinha feito um resgate dos 10 anos da morte do José Mendes. Então foi o parâmetro que eu tive para começar a minha pesquisa, né, tio? Que é um grande fato curioso, por exemplo, agora nós estamos em Antônio Prado, indo a Caxias. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade em Caxias aí de filosofia, e quando eu morava em Caxias, a gente percorria aí, tinha um amigo meu, saudoso, Chiruzinho, lá de Esmeralda, né? E ele era músico, e a gente viajava por aí, ia fora, vários lugares, estados, até fora do Brasil. Tive a oportunidade de viajar com ele até o Festival Nacional de Chamamé em Correntes. E a nossa curiosidade, uma vez no Rio de Janeiro, juntamente com ele, a gente mencionava Esmeralda e alguma pessoa associava Esmeralda como terra de José Mendes. Isso foi me intrigando. Você é de Esmeralda. E naquela época eu não tinha conhecimento quem era o José Mendes, assim, da grandiosidade dele. Isso que me levou a pesquisar. Quando o José Mendes morreu em 74, eu tinha 10 anos. E aí Aí terminei a faculdade em Caxias, voltei para Esmeralda, mas eu preciso descobrir quem é esse camarada que todo mundo conhece, todo mundo fala, que todo mundo, né? Eu conhecia a música mais famosa dele, minha biografia, que o pessoal cantava lá nas rodas lá e tal. Aí comecei por casa, aí o pai diz, meu pai é vivo ainda hoje, com 89 anos, aí ele relatando que o José Mendes era um peão de distância lá, morava lá, trabalhava lá com meu avô, foi criado lá em Santa Terezinha pelo seu Amâncio. E aí eu fui dizer, mas esse camarada tão famoso morou aqui? Disse, morou. Ali na comunidade. Santa Teresa, e aí tinha o pessoal que jogou bola com ele, tem mais outro senhor lá, tem o seu Darcy Lima e também o seu José Laranjeira, que foi criado adotivo juntamente era neto do seu Amâncio Fonseca e que se criou junto com o José Mendes, o João Papagaio, tem o
Escurinha, toda aquela turma lá de Santa Terezinha é conhecida do José Mendes. E aí disse, poxa vida, mas esse camarada saiu daqui para ir pro quartel e ficou famoso. E aí eu tive tanta curiosidade que assisti os filmes dele. E aí fui conhecendo a história, fui conhecendo. Em 96 aconteceu lá em Esmeralda um evento que chamava Esmeralda Canta José Mendes. E nesse evento a gente resgatou a história do José Mendes. A viúva Maria Isabel foi no evento, foi um evento da maior grandiosidade que teve culturalmente lá. Antônio Augusto Fagundes esteve lá, Berenice Azambuja, José Cláudio Machado, Ayrton Pimentel, olha só, todos saudosos já, né? Chiruzinho, enfim, e outros ainda que estão aí. E eu consegui identificar que o Zé Mendes foi, como se diz hoje, o Rio Grande do Sul tem 5 artistas principais, imortais, que construíram a identidade. 5 artistas imortais no Rio Grande do Sul, gente. É, claro que existem muita gente competente, mas dizendo daqueles que construíram, abriram a estrada, que foi o Pedro Raimundo lá em 44, quando gravou Adeus Mariana, né? Depois os Bertucci em 55, com o Cancioneiro das Coxilhas, o Teixeirinha nos anos 60 com o Coração de Luto. Esses dias assisti uma entrevista dizendo que o Teixeirinha vendeu tanto disco semelhante ao Michael Jackson. É uma informação, foi dada por um cantor de renome. E eu acredito que só no lançamento do disco dele vendeu 18 milhões de discos, né? 18 milhões. O Teixeirinha é considerado o rei do disco, né? Até hoje é dos artistas do Brasil que mais vendeu disco. E também tivemos aí o José Mendes nos anos 70, que foi o precursor do cinema. Então desses 5 que eu falei, mais o repentista Gildo de Freitas, né, que é considerado o maior nome da trova do Rio Grande do Sul, ele, um dos 5 principais artistas do Rio Grande do Sul, morou em Santa Terezinha. Então isso me levou, desencadeou uma pesquisa que virou um curso de pós-graduação em História, que virou um livro. Então, e matei a curiosidade, né? Então, aquela história, eu tenho o Algacir Costa, que diz, né, que tem gente que tem um curso completo, mas é pior que os analfabetos, porque não transmite a ninguém. Então, o conhecimento que não é dividido é conhecimento inútil. Então, assim que eu adquiri todas essas informações, fiz um livro. E como se diz, graças a Deus. E o livro Para Pedro, o pessoal está na 10ª edição. Nós vamos deixar o contato aqui. Você que quer adquirir o livro, né? Você que quer conhecer mais. Pois é, você veja bem, você usou essa, como é que eu vou dizer, esse favorecimento geográfico que você teve de se criar ali do lado, né? Na mesma comunidade. Na mesma comunidade. Aí você começou a se tocar, como eu, que tipo, Para Pedro, gente, Para Pedro quando ele vendeu quanto? O lançamento do disco dele nem era disco, era um compacto que a gravadora arriscou, né? Porque... Compacto é com os artistas, é isso? Não, compacto é... É menos músicas? É isso. É uma música de cada lado, no máximo 2. Entendi. E ele gravou Mensagem da Saudade e Para Pedro, que na verdade a aposta dele era Mensagem da Saudade e estourou Para Pedro. Olha só. São essas coisas. E ninguém, né? sabe do Mensagem da Saudade. Não, mas é uma música... É uma saudade que vai, outra saudade que vem. É bom música, é bom música. Pois é, mas aí... Vendeu 600 mil cópias esse ensaio, esse teste da gravadora. Quanto? 600 mil cópias lançadas. 600 mil cópias. Aí veio o disco Para Pedro. Veio o disco Para Pedro em 67. E aí ultrapassa 1 milhão de discos. 1 milhão de discos. Nós estamos falando 1 milhão de discos, gente. Não é agora, no tempo da internet. Nós estamos falando 1 milhão de discos lá em... 67. 67, gente. Então... Uma pessoa que saiu aqui do meio do mato. Inclusive as matérias do jornal que relata dele assim... como se diz, eu sou um peão de distância, tenho as mãos cheias de calo. Eu não sei o que é que está acontecendo com a minha música, que faz sucesso no Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, enfim, toda a América Latina. Nem ele sabia o que estava acontecendo com aquele fenômeno dele. Tanto é que esse fenômeno da música Para Pedro, no ano de 69, vira
filme. Vira filme. Vira filme. Pois o primeiro filme colorido aqui no estado do Rio Grande do Sul, que também bateu todos os recordes de bilheteria. Então é isso que eu diz, o Teixeirinha foi fenômeno de venda de disco. O José Mendes foi recordista no cinema. Colorido, o primeiro filme colorido no Rio Grande do Sul. Tá. Show. Só que aí eu quero pegar uma coisa assim, porque de tanto eu entrevistei lá o José Laranjeira, tal, li a metade do livro, José Mendes e tal. Assim, pra gente pegar a história, gente, você que tá assistindo nós, assim, pra gente pegar o meio da história, sabe? Aquela coisa que ninguém sabe. O José Mendes se criou lá ele veio, o pai e a mãe não deu certo o casamento, ele foi dado pro vô, né? Vô adotivo. O vô adotivo. O vô adotou ele. Aí quando ele ficou lá, ele era um peão de distância, foi pro quartel. Lá no quartel ele aprendeu a ler, segundo o que o seu Laranjeira falou. Ele sabia o básico, o básico. Depois ele se aperfeiçoou. Aí depois, uma coisa assim, muito curiosa que me chamou a atenção. Fala do Parapeto em 67. Isso? Isso. Parapeto em 67. Mas ele lançou um disco em 62. Sim. Qual a idade que ele tinha em 62? Ele era de 39. Ele tinha 22, 23 anos. 39 para 62, 23 anos de idade. 23 anos, tá. Ele era jovem. Eu quero que você fale, Jadil, dessa trajetória dos 18 até a primeira gravação. O pessoal emprestou dinheiro pra ele, né, pra gravar o disco, porque não, era uma fortuna pra gravar um disco. E gravar disco naquela época é diferente de hoje, né? Hoje até eu gravo disco. Até eu, se quiser. Entro numa sala 4x4 e... paga um cachê lá e sai com um disco gravado. E aí, afinado ainda. A inteligência artificial, meu Deus. Na verdade, o José Mendes, ele foi criado lá na Vila Santa Terezinha até os 17 anos. Aí ele veio pro quartel, e no quartel ele conhece ali em Vacaria Florentino Rezende. O Dinarte Silva já era conhecido dele lá do Pinhal da Serra. E eles criam ali, ele começou a conviver com esse pessoal lá dentro do quartel. E depois que ele sai do quartel, ele cria um trio que era Florentino, Dinarte e José Mendes. E aí eles ficaram um tempo morando em Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos é perto de Porto Alegre? Cruz Alta. Tá, é mais E aí depois ele decidiu gravar o disco e convidou os amigos deles, os companheiros que tinha, mas nenhum acreditou, né? E para gravar disco era só em São Paulo? Sim, e era... Não tinha no Rio Grande do Sul, não, gente. E para você gravar o disco, você tinha que chegar na frente do dono da gravadora e tocar e cantar para ver se você passava no teste. Eles só gravavam se aprovasse. E ele saiu em 1962, ele morava em Vacaria, já na pensão ali da Dona Teresa e seu Camilo, no bairro Santa Terezinha, ali na Rua Brudemburgo. E ele vai a Esmeralda e a pessoa que criou ele era um fazendeiro. Mas ele não quis emprestar dinheiro para o José Mendes para ir gravar o disco. Daí ele procura o senhor Irineu Nery da Luz, que não faz muito tempo que faleceu. Era fazendeiro também, igual o pai adotivo dele. Inclusive o seu Irineu e o pai adotivo deles eram muito amigos. Mas aí o seu Irineu empresta 20 mil cruzeiros, que pelo cálculo que foi feito era um dinheiro que dava só para ir a São Paulo. E ele em Vacaria, ele conversa com a Dona Teresa na pensão que ele morava ali. Diz que ele muito assim, um misto de tristeza e alegria, não sei como é que é chorar e rir. Mas ele disse que tinha hora que chorava, diz: olha, Dona Teresa, eu tô indo para São Paulo, mas não sei quando é que volto, que o dinheiro que eu tenho aqui no bolso só dá para ida, né? Mas eu só volto de São Paulo quando tiver um disco gravado. E também disse que ele ficava muito alegre, só disse: eu vou São Paulo, eu vou conseguir. E ele foi, ele chegou lá e dormia dentro da rodoviária, dormia nos bancos da rodoviária, comia pão, banana. E ele era um homem carismático, né? Embora naquela época ele não era famoso, mas ele sabia viver, como se diz. Ele foi construindo o seu talento, né? Nos últimos discos dá para constar
acreditar o fenômeno que ele foi. Mas ele começou o primeiro disco, era uma gravação assim, primária, né? Mas sem muito recurso. Mais simples. Mais simples. Aí ele conheceu lá, foi na Rádio Tupi, e conheceu o Pedro Bento, Zé da Estrada, o Zilo, o Zalo, o Tonico Tinoco. 62. Em 62, o Tonico Tinoco, inclusive, eles deram uma viola o José Mendes, e essa viola está lá no memorial do José Mendes, lá em Santa Terezinha, em Esmeralda. E ele começou a cantar daí no circo, aí já começou a ganhar algum trocado, já começou a conhecer pessoas, já se criou o ambiente, e esse pessoal das rádios e do circo levaram até a gravadora. E ali, a gravadora arriscou, gravou o disco, mas de 62 até 67 ele não conseguiu sucesso. Tanto é que quando ele foi morar em Porto Alegre, esse senhor que eu falei antes Paulo Finger, Paulinho, tem uns que é Finger, o Finger, depende da pronúncia, e ele mora hoje em Cachoeirinha, e o Paulinho era o vigilante de um prédio lá na Riachuelo, em Porto Alegre, do lado da biblioteca pública, no número 1212. E o José Mendes chega lá e pede uma guarida pro Paulinho, diz: ó, se precisa que você me arrume um lugar para mim ficar aí, que eu vim de vacaria e não conheço ninguém, e tô aí com esse disco. E aí o Paulinho, o que é que faz? O Paulinho deixa ele dormir dentro dos automóveis da garagem. Se você pode dormir dentro de um automóvel, e quando o pessoal do prédio aqui escurecer as lâmpadas, você entra no automóvel, dorme. De manhã cedo, antes do pessoal levantar, você vai para a rua. Essa história é narrada pelo Paulo. Depois que ele voltou de São Paulo. Depois já ali com o primeiro disco ali, né? Quando ele não era famoso. E ele foi... E aí depois ele desencadeou, né? Mas o importante é que quando ele decidiu de gravar o primeiro disco, ele não tinha dinheiro. Ele não conhecia ninguém em São Paulo. Por isso nós vinha comentando o que o José Mendes é para nós, nós contemporâneos, da mesma idade, os mais novos, a nova geração. José Mendes é exemplo disso, a grande contribuição da cultura para a cultura gaúcha. Ele é um exemplo de vencedor, né? Eu vejo. Sim. Agora eu quero fazer uma inspiração. E eu quero fazer um parênteses assim na sua fala, que eu acho que é muito importante. É assim, ó. O que esse homem passou de 60 lá de 1900 e... Se ele gravou em 62, ele pode ter saído em 1960 daqui, né? De Vacaria. Isso, assim, 61, depois do quartel. 61, ele saiu do quartel. O que esse homem passou de 61 até 67 foi uma grande preparação para o sucesso dele, porque aí você veja bem, é uma coisa que eu penso assim: é o talento. Você falou, o talento é 2%, 98% é trabalho e dedicação e coragem e tudo que você possa imaginar. Tem aquela música, né? Uma pessoa que foi dado pro avô, ele não tinha ali o amor e o carinho do pai e da mãe junto dele, né? Na infância. Inclusive essa história está sendo retratada numa peça de teatro que está circulando aí pela região, né? Olha só. Pois é, só que eu faço esse parênteses, que esse homem, o que ele fez de 61 a 67? Porque foi aí que a Pedra Bruta foi lapidada, não foi? De 61. Ele conheceu as pessoas. Pois é, o Parapedro não foi escrita só por ele? Não, ou foi? Não, né? Tá, então me conte o que ele fez aí nesse período, segundo os seus relatos. Na verdade, como é que se diz? Tem aquela música agora, quer dizer, sou um homem que na vida somente sonhou, talvez a esperança não esteja perdida, mas sempre aparece surpresas da vida. Surpresa da vida. E tem aquela outra, a tristeza, a música Tristeza relata a infância dele. Tristeza porque você não vai embora e faz esta saudade te acompanhar. Vou parar de cantar, né? Porque senão o pessoal vai dizer, continue falando.
Não, mas a música retratava a vida dele, a tristeza, a infância dele, o sonho. De 61, 62 ele peregrinou, tinha as caravanas de artistas que saíam assim, grupos de artistas, né? Tinha o Velho Milongueiro, o Portela de Lavie, o Luiz Miller, esses artistas, eles saíam em caravana pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e ele usava o nome de Gaúcho Seresteiro, mas como diz, ele nunca, não fazia sucesso, ele acompanhava os caras lá. Ia no Como é que ele aprendeu a tocar, meu Deus do céu? Ele tocava violão só? As primeiras notas musicais ele aprendeu lá na nossa vila, Santa Terezinha. Com pessoas simples, lá tinha o Zébio, o João Vigica, o Escurinho, o João Papagaio, que é a primeira dupla dele, o José Teixeira, enfim, ele aprendeu lá no interior. Depois ele foi meio autodidata. Depois nesse período aí, de 61 a 67, ele ficou ele era um cara carismático e tal. Era. E aí ele... Inclusive o primeiro disco dele, Gaúcho Seresteiro, ele tem uma música que chama Excursão Catarinense, que relata vários municípios que ele viajava. Tem a música que ele fez em homenagem a Palmeira das Missões, Júlio de Castilhas. Ele sempre gravou aquelas músicas pelas cidades onde ele andava. Então mas sempre assim, viajando na carona. E foi numa situação dessas, eles estavam em Santa Rosa, lá antes de 67, né? Esse é um relato, porque, como se diz, a vida da pessoa quando é famosa tem muitas versões, né? Mas eu tentei fazer um trabalho de pós-graduação na universidade buscando aquela que tenha mais informações, mais concreto, como se diz, mais tendo uma foto, um documento ou depoimento de mais de uma pessoa. E nessa época ele disse que viajava na caravana e estragou uma Kombi lá em Santa Rosa. E ele vai para a rodoviária, ele e o grupo, e estava lá ele e o Portela de Lavie, onde tinha duas pessoas sentadas, e, para falar bem a verdade, que dois borrachos. E começaram a falar: Pedro, para onde é que vai esse ônibus? Pedro, vai para cá, vai para lá. E diz, mas para, Pedro, Pedro, para. Começaram a discutir e brigaram, os dois Pedro lá, assim, brigaram com palavras, discussão, né? E ele diz, aí ele diz, agora nós vamos pegar um ônibus, vamos para Porto Alegre e outras pessoas levam a Kombi, né? Nós vamos de ônibus, nós dois. E de Santa Rosa até Porto Alegre, diz que eles escreveram a música Para Pedro baseado nessa discussão de duas pessoas na rodoviária Santa Rosa, que provavelmente era dois Pedro. Pedro, para, Pedro. E alguns tem muitas versões, tem outra versão lá da Fazenda Ramada em Vacaria, mas isso não é o caso. O caso é que o Portela de Lavie e o José Mendes foram os compositores da música Para Pedro. Pode ter uma inspiração em alguma passagem por Vacaria? Pode. E o artista, até para puxar a rima do compositor, né? E o poeta tem essa liberdade de criar um pouco, não é só fato real, né? Ele é um criador. Mas a inspiração que eles me informaram, que eu pesquisei, é que foi num banco de rodoviária em Santa Rosa que surgiu a versão do Para Pedro. Inclusive eu tenho uma gravação do Portela de Lavie há muito tempo que eu nem vou lembrar o relato dele. Mas como diz, na vida tudo tem versões, né? Aquela música Três Companheiros, eu já encontrei mais de 5, 6 versões. Mas aquela lá era eu e outro e tal, e coisa foi para minha mãe, babá. E eu concordo com todos, né? Como é que eu, né? Exato. Não, foi fato, mas... Pois é, mas aí é muito importante a gente falar disso, porque nós estamos falando de um cara que não era famoso. Depois ele virou... E uma coisa que eu chamo a atenção, coisa que eu chamo a atenção, escutando, depois de entrevistar você lá no Memorial José Mendes, aí a gente toma a proporção de quem foi. O cara que vendeu 1 milhão de cópias no lançamento em 1960, ele é forte, ele é foda, não é? Né? Ele fez história, tá? Mas aí o que eu lhe digo é o seguinte: o que eu notei no meu ouvido escutando as músicas do José Mendes, eu observei que devido a ele andar com muito artista no circo que você falou, e caravanas, ele pegou uma abrangência maior do que o Rio Grande.
A gente vê pela batida da música. Não. Porque é uma batida diferente. Sem sombra de dúvida. Ela é uma batida mais nacional, gente. Se você escutar o Para Pedro e várias ali... O disco, isso é integração, tem violino, tem teclado, tem arranjos, tem... Então o José Mendes, ele foi muito feliz nisso, sabe? Ele acertou nisso. Ele tinha um objetivo, ó, inclusive, por exemplo, não é inédito porque existe a gravação, né? Mas ele tem um disco gravado com orquestra, né, tia? É uma coisa, uma raridade. É um disco estilo Roberto Carlos. Ele pensava fazer uma carreira nacional. Uhum. Ele era uma pessoa à frente do tempo dele, né, gente? Muito à frente, certeza. Ele foi um iluminado. Foi iluminado, né? Pois é, e aí você pega 1967 a 1974, 7 anos? 7 anos de muito sucesso, gente. Que aí o disco estourou em 67, cinema 69, 74 ele vem a morrer. E aí ele fez muita coisa. Foi tanta coisa, né? Fez e aquela história, né? Continua fazendo, né? Tá viajando aí com 0 grau para entrevistar as pessoas. Pense, do José Mendes. 50 e tantos anos depois da sua morte. E a nossa vila, Santa Terezinha, claro, que a vila poderia ser diferente, mas eu digo assim, com toda certeza, se a nossa vila não tivesse o memorial de José Mendes, a gente poderia imaginar ela diferente. Até existem projetos aí, como é que diz, até da próprios órgãos governamentais, até do órgão estadual e coisa, existe a possibilidade deles investirem em recursos devido ao forte nome turístico que é o José Mendes. E essa é a verdade. Ele continua fazendo até mesmo depois de morto. Muito sucesso. Muito sucesso. Pois é, e aí pro pessoal aí, Brasil afora e tal, que não conhece, aqui no Sul não tem quem não conheça o José Mendes, as músicas. E foi tão... Mais uma pergunta, financeiramente, como é que foi? Porque foi 7 anos de muito sucesso. Opa, essa pergunta aí... Vou ter que contar que essa pergunta às vezes me fazem por telefone, né? A grande pergunta é, com todo respeito à dona Maria Isabel, que ela me forneceu todo o material para me fazer o livro, o pessoal pergunta se o José Mendes morreu rico. E a segunda pergunta é se a viúva ainda continua viúva. Ela era uma mulher muito bonita, né? Me contaram que disse que ela era uma mulher... Bom, o José Mendes, ele era um cara... muito se apaixonou por ela. Ele era um cara... O José Mendes era um cara ajeitado. Muitas fotos apaixonadas. Mas a questão do José Mendes eu tenho uma resposta. Minha formação é filosofia, e daí tem uma resposta filosófica. Muito bem. Por exemplo, se o José Mendes ele teve o auge da necessidade, assim, ele foi muito sofrido a origem dele, né? Assim, contar algumas histórias, assim, por exemplo, quando ele saiu do quartel em Vacaria, uma vez ele foi visitar a mãe dele e ele só tinha uma muda de roupa além daquela que ele usava, e ele deixou pra vestir quando encontrasse a mãe, as amigas dela e tal. E esse fato foi relatado pela Judite Mendes e outras pessoas que confirmaram essa informação. E ele chega em São José do Ouro e a mãe dele fazia pão no forno de barro, de cinza, e tinha uma galinha que tinha um ninho atrás do forno, saiu batendo as asas, né? Sabe que no interior a galinha bota o ovo, o verbo botar, né? A galinha bota o ovo atrás do forno e sai batendo asa. E respingou cinza na camisa branca dele, e disse que ele encheu os olhos de lágrima e que abraçava a mãe dele e disse: olha, minha mãe, um dia eu vou ser famoso e eu vou ter condições de comprar uma casa e eu vou vir lhe buscar para a senhora morar comigo. E esse fato, quando ele foi para Porto Alegre, ele fez tudo isso que ele prometeu. Então ele teve a origem muito sofrida, e depois, no auge da sua carreira, no final, eu vinha comentando
ele criou um selo próprio de uma gravadora, JM, veja, um selo próprio, que dá para dizer que ele estava bem sucedido. Ele gravou JM e depois o segundo disco que a gravadora dele gravou, Os Irmãos Dias, até eu recebi essa semana uma cópia do disco, coisa que eu não sabia. O Eduardo lá de São José do Ouro me enviou. Então qual é a resposta? José Mendes, se ele foi muito pobre, isso não teve muita importância. E se ele foi bem sucedido, também não teve muita importância. Porque a vida dele não, tanto na dificuldade como na época boa, não alterou a conduta dele. Eu posso dizer que ele teve um fato. Ele foi fazer uma apresentação no circo em Esmeralda. Ele já era famoso, já era artista. E ele deixa a veraneio estacionado na frente do circo e fica lá dentro conversando com o pessoal do circo e tal. Aí quando estava chegando o momento da apresentação dele, ele vai... Eu vou lá no meu carro buscar meu violão para fazer a apresentação. E quando ele sai fora do circo, ele encontra os amigos dele de adolescência, da juventude, das caçadas e tal, lá na frente do circo, né? Alguns, né? E perguntou: o que é que vocês estão fazendo aí? Olha, José Mendes, nós não temos dinheiro para comprar o ingresso, nós vamos escutar teu show aqui do lado de fora. Ele disse que ele foi na bilheteria e comprou o ingresso para todos os amigos dele e colocou, disse: não, vocês vieram para assistir, então vocês vão me assistir. Então é isso, ele foi uma pessoa que, mesmo na maior dificuldade, ele era José Mendes, e depois de famoso, isso, tanto é que ele foi destaque no Rio de Janeiro, na Escola Unidos da Vila Isabel, com o Martinho da Vila. Fez uma versão do Para Pedro em marcha de carnaval, sabe? Que ano isso? Nos anos 70. Ele lá. Ele lá. E eu tenho essa gravação da versão do Para Pedro. Na Barra da Tijuca e tal, um tal de Pedro, me deu um beliscão, ai, não sei o quê. Então ele foi esse destaque da escola de samba. O Rio de Janeiro homenageou José Mendes, então não era um artista. Ele estava lá no programa do Chacrinha, saía do programa do Chacrinha, vinha a Esmeralda, Santa Terezinha, ia jogar bola com os amigos dele da juventude, caçar tatu, tomar brodo. Por exemplo, aquela música Abandonei a Querência, Contrariei Meu Coração, ando sofrer, a gente tem muita razão de cansado da vida de peão de distância, né, tio? As coisas do meu rincão, né? E aí nessa música um dia ele chegou da caçada de tatu, ele, o Bode Velho, o Papagaio, essa turma ali, o José Laranjeira, e o velho Amâncio diz: gurizada sem vergonha, vem de vir e dormir cedo para amanhã e trabalhar, ficam aí brincando e jogando e caçando tatu a noite inteira. Eu disse: olha, meu avô, eu vou fazer uma música e um dia o senhor vai conhecer essa história numa letra de música. E esse fato aconteceu nas coisas do meu rincão, né? Lembro das noites de lua cheia e das caçadas de tatu. Então ele foi um camarada que não dá para dizer que ele morreu milionário e rico. Para ele que saiu do nada, não tinha nada. Ele já tinha seu apartamento próprio em Porto Alegre, comprou uma casa para a mãe dele morar em Cachoeirinha. Então ele já tinha projeto, já tinha um selo de gravadora próprio. Então, ele tava se estruturando para... Ele morreu no auge do sucesso, mas não conseguiu assim desfrutar de tudo o retorno. Quantos anos ele tinha? 34 anos. Morreu de? Um trágico acidente no dia 15 de fevereiro de 74. Saía de Santa Vitória pro Palmar, daquela região lá para Banda de Rio Grande lá, e tava saindo para ir tocar, fazer um show. E até tem uma história, acho que o José Mendes Júnior foi se apresentar nessa cidade que ele não realizou o show. E isso que foi muito emotivo, né? O José Mendes Júnior é uma pessoa que traz os traços da fisionomia de José Mendes, né? É muito parecido, né? Muito parecido. Então ele é o herdeiro
do José Mendes na parte musical. Não dá para comparar, né? Porque comparar um filho com um artista, cada um é um. Cada um é um, não. Mas o José Mendes Júnior é escrito o pai. Ele é o herdeiro do José Mendes. Ele tá aí. E a gente fica muito... Ela foi uma carreira meteórica, né? Meteórica. Foi uma carreira meteórica. Uma música que estourou, gente, no Brasil inteiro. Fora do Brasil, né? Fora do Brasil, E até hoje, por exemplo, tem extratos do sucesso do José Mendes em diversos países do mundo, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o cantor Zé Rico antes dele falecer, né? Inclusive os projetos dele era conhecer o Memorial do José Mendes. E depois eu vi, ele gravou um DVD onde ele faz uma homenagem. Claro, o Zé Rico gravou outros músicos gaúchos, gravou Teixeirinha, gravou essas, mas ele na homenagem que ele canta Tristeza no DVD, ele faz uma homenagem ao cantor do Parapeto, José Mendes e tal. Então, para ver a dimensão do artista, né? E isso é que nos orgulha e que Esmeralda hoje cria uma identidade como sendo a terra de José Mendes. Isso que é importante, né, tchê? Eu digo, o José Mendes é mais importante que o escritor, é mais importante que os poderes, para as pessoas que ocupam um cargo. Ele é ele. Ele independe de... Ele escreveu uma história, né? Uma grande história. Então, o José Mendes o escritor é um instrumento que foi usado para que concretizasse a história dele, né? E é uma história bonita. Eu, como escritor, sou um camarada realizado. E poder levar para frente tudo isso aí, né? A gente sempre tem uma preocupação, né? Nós que viemos na Terra, nós temos que deixar o mundo melhor do que encontramos, tio. E o meu papel é através da fala, da escrita. E a gente fala muito em escola e muito lugares, e falo para nós, a humanidade precisa ter perspectiva de vida, de perspectiva de conquista, perspectiva de realizar. É isso que nos motiva, né? E outra coisa, por exemplo, eu não sou pastor, não sou fanático, não sou nada, mas o José Mendes era um homem religioso, então a gente tem que também evidenciar o lado que existe um ser superior em toda a nossa existência, né, tia? Uma parcela da humanidade perdeu o endereço de Deus e outra parcela perdeu o endereço de si mesmo. E não sabe o que quer, e não sabe para onde ir, e não sabe perspectiva, objetivo. A juventude precisa ter perspectiva. Isso é o trabalho que eu faço em sala de aula, nas minhas falas por aí. Aumentar a autoestima e acreditar de que é possível aquilo que a gente acredita. Muito bem. E o José Mendes é um exemplo disso. Muito bem, eu acho que é, com certeza. Viu, mas me conte uma coisa. O seu José Laranjeira, ele contou pra nós ali. Pessoal, tem esse vídeo aqui no JJ, que ele é de muito sucesso. Inclusive que, segundo o relato do José Laranjeira, ele achava que ia sofrer um acidente. Inclusive ele escreveu uma música, né? Como é que foi isso? Na verdade, a hora que você tiver a oportunidade de conversar com a Maria Isabel, também a Maria Isabel relata alguns... A esposa dele? A esposa dele tem relatos assim de... Como é que se chama essa palavra? Premonição? Ele tinha uma certa... Ele disse que deixava no ar essa transmissão desse fato que aconteceu com ele. Eu não posso falar por ela, mas ela relata quando ele saiu viajar, fez recomendações sobre o filho e tal. E o seu José Laranjeira foi uma pessoa que ele visitava, né? Quando vinha Esmeralda. Amigo íntimo, né? Foram criados como irmão, né? Como irmãos. Então quando ele vinha ali, visitava e tal. E a música, o mais importante, aquela música que ele diz Adeus Pampa Querido, é uma versão de uma música castelhana, não sei se é uruguaia, argentina, mas ele diz, adeus Pampa Querido. Ele dá um adeus às matas, aos campos, e vai dando adeus a tudo. Só que tem um detalhe, essa música
ela foi lançada depois da morte dele. Essa música ele gravou em estúdio e guardou dentro das suas gavetas, dos seus arquivos, e ela foi encontrada depois da morte dele. E a pergunta é, ele tinha gravado para ser lançado depois da morte dele? Porque foi. Então são coisas que você não, né? E é uma música. Também tem aquela do disco, o filme A Morte Não Marca Tempo, né? Tem a música Balada da Solidão, que é um lamento, né? Então, pode. Ele, o que é que eu vou dizer disso? Nós não podemos saber, né? Mas como você falou, é curioso isso, né? Falar recomendações para a esposa, que você falou. Eu não posso falar muito disso, que eu não tenho a autorização dela, mas ela já me comentou que ele era uma pessoa que falava nisso, no caos, numa viagem e tal, né? Claro, futuramente pode até gravar com ela e... né? Sim. Ali o Júnior, claro, o José Mendes Júnior é uma pessoa que não conviveu com o pai. Assim, tinha quantos anos, José Mendes Júnior? Conviveu, mas não uma convivência bem consciente, era criança. Em torno de 4, 5 anos. Era. Então pra ele é muito dolorido falar do pai dele. Nossa, meu Deus. Porque... até mesmo porque fez falta, né? Claro, não tem a dúvida. Não... Mas... pois é, isso aí. Muito bem. Olha, eu acho que nós clareamos muita coisa, muito importante. E aquela pessoa que for curiosa, se acessar no YouTube Memorial José Mendes, lá sempre vai encontrar alguma coisa. Beleza, pessoal? E tem o livro também, né? Tem o livro. Qual que é o seu contato? 54 lá da Esmeralda, 99967-3022. E se não der tempo de anotar, entra em contato com o JJ aí, né? Isso, com certeza. Pessoal, obrigado aí pela audiência e até a próxima. Deixa o like aí, compartilhe, se inscreva no canal. Viu? Vai ter vídeos aqui inéditos no canal. Inclusive que a gente vai gravar hoje ou amanhã lá com a Florência. Que ele fez uma música pra Florência, né? O motivo principal dessa viagem é quando você me perguntou da Florência, sobre aquela música Deus Tchê Florência. Tchê Florência. Então vamos ver o que é que ela conta, né? Exatamente. Muito bem. Eu também não tenho uma convivência com ela assim tão diária, né? Assim, mas ela tá esperando lá ansiosamente para... Quase 90 anos. Quase 90 anos. Irmã de pai e mãe. Nessa média, se não tem 90, tá beirando. Bueno, obrigado. Valeu. Pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.